Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e nós vamos ver teologicamente o porquê não pode existir relacionamento homossexual, homoafetivo diante das escrituras sagradas. A Bíblia, como é que ela mostra como deve ser um relacionamento entre duas pessoas. Eu citei no vídeo anterior sobre o casal homossexual que assassinou um garoto de 7 anos a marteladas por não aceitar se vestir como menina. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso do Juan, um menininho de 9 anos de idade, que também foi vítima de um casal homossexual, duas mulheres, que simplesmente deram 11 facadas no menino, tirando a sua vida inocente. Mas o que a Bíblia diz teologicamente sobre essas questões de relacionamento homoafetivo? Logicamente que nós não podemos pegar esses dois episódios que aconteceram na humanidade e querer agora condenar, né, o relacionamento desse pessoal que tem uma relação homoafetiva por esses dois episódios que foram citados. Logicamente, não é esta a questão. A questão é o que a Bíblia diz. O que as Escrituras Sagradas nos falam sobre essa questão. Bem, a Bíblia Sagrada diz no capítulo 1 de Romanos, certo? Vou ler para vocês, versículo 24 de Romanos 1 até o versículo 27. Olha só, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. Quando nós encontramos na Bíblia Sagrada esses versículos, nós vamos observar que o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, e do universo e tudo que nele há, existe regras estabelecidas por um Deus que fez tudo e todas as coisas. No verso 27, semelhantemente também, os homens deixaram o seu uso natural da mulher. Nós vemos aqui, então, nesses casos, uma troca de costume, de situação sexual. Diz aqui o verso 26, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Enquanto os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram a paixão uns pelos outros. Versículo 27. Duas vezes, né, a passagem, nós vemos aqui, que ele usa o adjetivo, certo? O adjetivo está aqui, psíquicos, né? Nós vemos aqui no grego, esta passagem aqui, que é o uso natural, certo? Trocando por um outro verso, seria parafise, né? Nós temos então o catafise, que é o uso natural, e o parafise, que é o uso antinatural, certo? Isto no grego. Então eles trocaram o uso natural pelo uso que não é natural, tá? Contrário à natureza. Então, recebem sobre si mesmos o castigo de sua perversão. Paulo, aqui em Romanos 1, não especifica qual é essa punição,
mas só que eles a recebem em si mesmos. Tá? Ou seja, então, essas pessoas, elas não precisam esperar um raio vindo dos céus, tá? Como a ira de Deus se manifestando e matando essas pessoas. Não. O próprio Deus, diz a Bíblia, os entregou às suas paixões infames. E esse se entregar às suas paixões é o resultado da ira de Deus. As pessoas vão estar debaixo dos seus próprios pecados, das suas mentes e dos seus corações. O versículo 26 e 27 diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O próprio Deus abandonou essas pessoas. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E também o homem, semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram uns para com os outros. São um texto crucial para um debate contemporâneo, certo? Sobre a homossexualidade nos dias de hoje. A interpretação tradicional de que é vista aqui, né, como perversão, por exemplo, no verso 27, tem sido questionada pelos movimentos gays. Ok? Então, são 3 argumentações que são levantadas por esses movimentos chamados LGBT. Então, vamos ver aqui os movimentos gays. Eles levantam dizendo o seguinte: olha, na verdade, vocês estão interpretando erroneamente esta questão. Primeiro, então, vamos ver a primeira argumentação que tem os movimentos gays, que eles dizem o seguinte: eles dizem que a passagem é irrelevante. Olha só, é irrelevante, considerando-se que o seu propósito não é nem ensinar ética sexual, nem denunciar o vício, mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. Então eles dizem que aqui o texto está mostrando é a ira de Deus. Tá? Realmente, isso é verdade. Agora, mas de uma certa forma nós vemos aqui que são as condutas sexuais que fazem a ira de Deus se acender ou se tornar desagradável a Ele. São as atitudes cometidas, certo? Então, essa interpretação, ela está refutada. Uma segunda argumentação do movimento gay seria o seguinte: olha, tudo indica que Paulo, né, estaria pensando somente na pederastia, ou seja, a relação sexual de um homem mais velho com um jovem. É isso aqui que Paulo está tratando aqui, diz o movimento gay. Já que não existia outra forma de manifestação, né, masculina no mundo grego romano. Então, devido à causa de humilhação e exploração vivenciada pelos jovens daquela época, então Paulo estava se referindo a isso daqui. Nós vamos ver que eles estão errados também, biblicamente, certo? Não está falando de pederastia, certo? Está falando aqui sobre a questão de pessoas envolvidas com relações sexuais que, do ponto de vista da Bíblia, são paixões infames. Ok? Então, a querer só dizer que o texto está dizendo de pederastia aqui, não há base bíblica. Tá bom? Podemos dizer, em resposta a essa proposta, que o texto não contém a mínima indicação que comprova o que eles estão dizendo. E a terceira argumentação do movimento gay também não tem sentido. Ok? Questiona-se que Paulo quis dizer por natureza. O que Paulo quis dizer aqui por natureza? Muitos homossexuais alegam que as suas relações não podem ser descritas como contrárias à natureza, já que elas lhes são perfeitamente naturais. Certo? Existe um pesquisador chamado John Boswell, que ele diz, por exemplo, ele escreveu certa vez o seguinte, que as pessoas que Paulo condena são claramente não homossexuais. O que ele condena são atos homossexuais, cometidos por pessoas aparentemente heterossexuais. Daí a afirmação de que eles abandonaram as relações naturais e as trocaram por outras contrárias à natureza.
Essa interpretação também não tem sustentação teológica, exegética e bíblica. Certo? Existe um pesquisador chamado Richard Dawes, que ele refutou totalmente essa argumentação usando uma exegese completa de Romanos capítulo 1. E ele apresenta ambas provas contemporâneas de que a posição de natural, ou seja, a palavra grega katafisi, natural, certo? É uma coisa. E parafisi, que é contrário à natureza, que é a palavra que Paulo está usando aqui no grego. Ou seja, Paulo está usando a palavra contrário à natureza. Era usada com muita frequência nessa questão aqui de Paulo. De uma maneira para distinguir entre o comportamento homossexual e heterossexual. Além do mais, a diferenciação entre orientação sexual e prática sexual é um conceito moderno. Não existia no mundo antigo. Então, insinuar que a intenção de Paulo era condenar atos homossexuais somente quando cometido por pessoas que são por natureza heterossexuais é induzir uma distinção completamente estranha ao mundo das ideias do apóstolo Paulo. Ou seja, um verdadeiro anacronismo. Portanto, não temos o direito de interpretar o substantivo natureza como minha natureza, o adjetivo natural como o que me parece natural, ok? Pelo contrário, certo? Kata, natural, significa a ordem criada de Deus. Agir contra a natureza significa violar a ordem de Deus que Deus estabeleceu. Enquanto agir de acordo com a natureza significa comportar-se de acordo com a intenção do Criador. Além do mais, então, a intenção do Criador significa a sua intenção original. Qual é a sua intenção original? Gênesis deixa isso muito claro, certo? Que a intenção era o macho e fêmea, a união de um macho e fêmea, de um homem e da mulher, né? Quando Deus, no princípio, o Criador fez o homem e a mulher. E viu que era muito bom. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, ele já não são dois, mas uma só carne. Então Jesus acrescentou o seu endosso a esse ensinamento, bem como a sua dedução pessoal sobre esse assunto. Portanto, disse Jesus, o que Deus uniu, ninguém o separe. Em outras palavras, ao criar a humanidade, Deus criou macho e fêmea, e Deus instituiu o casamento como uma união heterossexual, certo? E nós não temos o direito também de separar o que Deus uniu. Essa ação tríplice de Deus estabelece que o único contexto no qual ele espera que haja experiência é uma só carne e na monogamia heterossexual. E que uma parceria homoafetiva, homossexual, ela é uma parceria que é comprometida, ela não é verdadeira, ela não é bíblica, ela não é da vontade de Deus, ela é contrária à natureza. E nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento. Ok? Então, procuramos refutar a alegação, os três argumentos do movimento gay, e realmente não existe fundamentação bíblica para que exista uma união homoafetiva. E os resultados, em algumas instâncias, é isso que nós estamos vendo aí na mídia, passando. Isso é só o começo. Isso é só o começo do que vem por aí. A humanidade cada vez mais se distancia do Criador e dos seus mandamentos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz, deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.